Olá, meus amigos da internet, tudo bem? Bom, hoje é dia 3 de outubro de 2014, daqui a 2 dias nós vamos escolher quem vai governar o país a partir de 2015, também vamos escolher quem serão os novos governadores, senadores, deputados estaduais e deputados federais. Bem, eu percebi isso, olha que eu sou um cara chato, eu sou tipo esse cara da Herbalife, sabe? Quando a família se reúne, quando os amigos se reúnem, eu estou sempre falando de política, estou sempre tentando passar a mensagem de que é necessário que a gente entenda um pouco de política, que a gente se intrometa nessa história toda, porque lá eles estão fazendo o que querem e a gente fica aqui meio que só olhando. Então eu sou aquele cara chato mesmo, entendeu? E eu percebi que mesmo no meu ciclo de amizade, várias pessoas chegaram até o dia de hoje não sabendo em quem vão votar. Bom, eu fiz 2 vídeos tentando esclarecer, tentando tirar algumas dúvidas com relação a como escolher candidatos, qual o nosso posicionamento com relação a isso. E diante de toda essa dificuldade que eu estou vendo das pessoas todas, eu resolvi fazer um vídeo assim meio que em cima da hora, quer dizer, faltam 2 dias para a gente votar. E eu convidei uma pessoa, um ilustre amigo, uma pessoa maravilhosa chamada Pirula. Então é o seguinte, eu formulei algumas perguntas, mandei para ele e lá onde ele está, ele fez então um vídeo em resposta e mandou para mim. Então agora eu vou fazer a pergunta e ele vai responder. Bom, olá pessoas aí, assinantes do canal do Lúcio, tá? Grupo da qual eu faço parte também. Ele me pediu para gravar algumas perguntinhas aí, só para incrementar a discussão, tá? Eu estou aqui no meio de uma viagem, então por isso que vocês não estranhem o ambiente diferente, tá? Vamos então para a primeira pergunta. Pirula, muitos dizem que não adianta votar. Você concorda com essa afirmação? Eu discordo, porque o sistema democrático que a gente tem hoje não é perfeito, mas é de longe o melhor sistema que já inventaram. Então, até que alguém me mostre um sistema mais eficiente e melhor, tá? O pessoal ainda fala de negócio de democracia direta, tal, mas enfim, eu não tenho muito conhecimento sobre isso para argumentar. Então, precisa sim votar, precisa votar de uma maneira consciente. O que muita gente argumenta é que o voto no Brasil não adianta porque as urnas eletrônicas são todas fraudadas e todas não sei o que e etc. Realmente, toda eleição tem uma possibilidade de fraude, todas elas. Seja com papel, seja com uma maquininha de um tipo, de outro, de outra marca, todas elas têm. O que você tem que fazer é minimizar essas fraudes e fazer com que essas fraudes não alterem o resultado final. O próprio Otário, que fez um vídeo falando sobre as fraudes das urnas, na última live dele ele falou assim, quando você vai pegar um cargo eletivo, por exemplo, que requeira muitos votos, é praticamente impossível você fraudar um resultado desses. Então, por exemplo, uma campanha para presidente nunca vai conseguir ser fraudada, tá, a ponto de modificar os resultados, a menos que esteja muito pau a pau. Ou, talvez uma campanha para prefeito de uma cidade pequenininha possa ser fraudada, talvez uma campanha para vereador possa ser fraudada a ponto de fazer com que um ganhe e outro não. Mas isso já era feito com cédula de papel também. Então, quer dizer, nesse ponto o que a gente tem que fazer é votar e fiscalizar os órgãos responsáveis, ou cobrar a fiscalização dos órgãos responsáveis para que não aconteça nada de errado. O que você diria a quem vai votar, mas ainda não decidiu quem receberão os 5 votos ou parte deles? Bom, a primeira coisa que eu diria é aquilo que o Pedrinho da TV Informa já falou no último vídeo dele. Vote. Principalmente no primeiro turno, não anule seu voto. Não vote em branco. Porque os votos nulos e os votos em branco, eles são tirados da contagem. Tá? Só vai ocorrer segundo turno se o primeiro candidato, o candidato mais votado, não tiver 51% do total de votos válidos. Tá? Quando você anula ou você vota em branco, você está tirando um voto válido. Então não adianta. Mas eu vou votar no outro que eu acho que é o menos pior, mas não é o que eu concordo, não é o que eu gosto, porque é para não subir aquele que está em primeiro lugar. Também é uma coisa meio besta isso daí, porque no primeiro turno essa lógica não vale. Qualquer um dos outros candidatos que você votar vai tirar voto desse que está ganhando mais, que está em primeiro lugar e que está com 51% ou mais de 51%. Então, se vocês querem que aconteça um segundo turno, vocês têm que votar naquele candidato que vocês mais gostam, que vocês acham que mais representa as suas ideias, que vocês acham que seja mais coerente com o que você pensa. E aí esse candidato vai poder, vai tirar votos desse primeiro que está ganhando.
No segundo turno, sim. Aí no segundo turno não tem o que fazer. No segundo turno, você vai ter que votar no menos pior que você achar interessante. Se aquele seu candidato que você não gostou, que você gostou não foi pro segundo turno, você vai ter que votar no menos pior. Mas é porque aí no segundo turno não tem como negociar. Mas no primeiro turno, vote em quem você achar melhor. Mesmo que as pesquisas digam que ele não tem quase chance nenhuma de ganhar ou alguma coisa assim. Tá? O mesmo vale para deputados e, no caso, senadores também, né, que a gente vai ter que votar nessa eleição. A internet é acessada hoje por mais de 100 milhões de brasileiros. Considerando que essa tecnologia é um dos meios mais rápidos de se obter informações, inclusive sobre política, que cuidados o eleitor ainda indeciso deve tomar ao tentar obter dados para definir seu voto? Bom, a primeira coisa que você tem que ler, se você não sabe ainda que você vai votar, especialmente nos cargos de legislativo, né, que são aqueles mais delicados, né, que o pessoal mais esquece, que é deputado federal, estadual, senador, vereador, etc., que o vereador não entra agora. A coisa que você tem que fazer é estudar o histórico desse seu candidato. O que o seu candidato fez no passado, o que ele faz hoje, ele já teve alguma experiência ou não, essa ausência de experiência faz diferença, e principalmente o plano de governo, né, dele, ou pelo menos o plano de ideias dele. Né? Usualmente eu diria para você averiguar o partido também, porque o partido é ele que vai se beneficiar dos votos daquele que você vai votar, e também tem toda uma questão ideológica por trás do partido. Mas no Brasil eu colocaria o partido como o menos relevante na questão agora, momentânea. Principalmente o candidato muitas vezes vale mais do que o partido quando a gente fala do Brasil. Tá? E se o partido vai se beneficiar depois do candidato, é melhor aquele candidato lá, né, ainda que ele beneficie o partido, do que um candidato ruim no lugar dele. Então, vote naquele que você achar mais coerente, condizente com as suas ideias e dê uma pesquisada, né? Pelo menos o mínimo de pesquisa. Se o cara realmente... Porque a lei do ficha limpa que foi aprovada, ela proíbe políticos condenados de se elegerem, de se candidatarem. Mas às vezes os políticos que ainda estão indiciados, que ainda estão recorrendo, etc. e tal, não podem se candidatar livremente. Ok, uma acusação não é uma penalização. A pessoa foi acusada, ela pode ser inocente. Mas você veja a quantidade de acusações que ela sofre, de quem vem essas acusações, e veja o histórico de ideias dessa pessoa. Você consegue fazer um trabalho de detetive aí, juntar 2 mais 2 e ver se realmente essa pessoa está sendo acusada injustamente ou não. Ou pelo menos a lógica que você acha, se você acha mais confortável votar nela, ou se você não se sente confortável em votar nela. Em 2015, os eleitos de 2014 tomarão posse. Muitos continuarão ocupando cargos na política, pois serão reeleitos. E outros ocuparão cadeiras pela primeira vez. O que o brasileiro precisa fazer para tentar frear a fome do dinheiro alheio, que muitos demonstrarão ao longo dos próximos 4 anos? Bom, o cerne da corrupção está na impunidade, né, e na imitação também. Então, no que eu enxergo de corrupção, no dia a dia que a gente vê, nas coisas que a gente vê no dia a dia, que é um paralelo da corrupção que acontece com o dinheiro público nos órgãos políticos, né? O que eu vejo é por conivência, ou seja, todo mundo faz, então eu vou fazer também. Então as pessoas fazem isso por osmose, né? Porque todo mundo faz, é o ambiente que existe. E as coisas funcionam muitas vezes dessa maneira. E também vejo por uma questão de impunidade. Todo mundo faz e nunca teve nenhum tipo de censura, nunca teve nenhum tipo de retaliação, nunca teve nenhum tipo de penalização por isso, então eu vou continuar fazendo. Que nem o pessoal lá na época do mensalão falando que caixa 2 é normal, todo mundo faz. Tudo bem, é normal, todo mundo faz, nem por isso está certo. Tá? Então, o que acontece com a corrupção é muito isso. E é nesse ponto que eu valorizo muito o trabalho do Lúcio. É nesse ponto que eu valorizo muito as coisas que ele tem feito de fiscalizar aqueles que já estão no poder, inclusive aqueles que a gente votou, porque é só assim que eles vão aprender que não dá para fazer essa farra toda. Só assim que eles vão aprender e falar assim, opa, tem gente que está prestando atenção, está caindo na mídia, está chamando atenção, está pegando mal. Sabe? Quando começa a pegar mal, aí eles começam a se controlar entre si mesmo e começa a rolar uma coisa assim, não, realmente a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E se você perceber que aquele político que fazia um monte de besteiras, né, parou de fazer besteiras porque foi fiscalizado, por que não, né, não votar mais nele? Né? Porque afinal de contas ele só não está fazendo besteira porque está sofrendo sanção. Mas pelo menos com a fiscalização você evita o desperdício do dinheiro público. Tá? Então, quando o Lúcio fez a primeira operação da OPS, né,
que ele conseguiu fazer com que houvesse um teto, um limite para gasto de dinheiro público dos deputados em aluguel de carro. Isso não existia. Quer dizer, tinha um teto, mas esse teto ele era muito alto e todo mundo sempre usava o teto. Sempre usava o teto. Depois dessa operação do Lúcio, uma operação feita por pessoas civis, né, pessoas comuns, resultou que teve uma mudança na forma de observar as coisas nesse sentido lá dentro da Câmara. Então eu acho que a gente tem que fiscalizar, porque a gente vota em outubro e durante 4 anos a gente não fica vendo o que estão fazendo esses candidatos que a gente votou, principalmente os do cargo legislativo. O cargo executivo a gente meio que olha, prefeito, governador, presidente, porque aparece mais, é mais visível. Né? Mas é interessante que a gente veja o que cada um faz durante esse tempo, né? Para ver se o seu voto valeu a pena ou se você poderia ter trocado de voto e se vale a pena reeleger essa pessoa ou não. Tá? Bom, eu agradeço muito aí o convite do Lúcio, tá? Não sei se o Otário vai participar também, mas um abraço para o Otário se ele estiver participando. E bom, a gente se vê em breve e qualquer coisa aí no meu canal, assim que eu puder, vão ter vídeos novos também. Força pro Lúcio, força para todo mundo aí da OPS, tá? E não tocar o barco aí. Valeu, viu? Um abraço, falou. Bom, vocês viram, né? Ele comentou a respeito do Otário. Era pro Otário ter participado, o Otário do canal do Otário. Só que aquilo que eu falei no começo, foi tudo muito em cima da hora, sabe? Eu mesmo tô rebolando para conseguir fazer esse vídeo, colocar esse vídeo ainda hoje, não sei como é que vai ficar. E o Otário tentou, Lúcio, olha, cara, não tô conseguindo, não vai dar tempo. Eu falei, não, bicho, relaxa, tudo bem, quem sabe, né, no segundo turno a gente faça alguma coisa juntos. Então quero agradecer imensamente ao Otário por ter se disposto a fazer o vídeo, mas infelizmente não deu. Quero agradecer também muito ao Pirula, que está viajando, que fez uma pausa para fazer esse vídeo. E eu acho que a mensagem que a gente passou hoje é uma mensagem que precisa entrar na cabeça das pessoas. A gente precisa, de uma vez por todas, aprender a votar, a ter consciência na hora de votar. Não é votar naquele que é mais bonitinho, não é votar naquele que está na frente das pesquisas só porque ele está na frente das pesquisas eleitorais. Aliás, as pesquisas a gente não deve confiar assim tão cegamente. Portanto, a palavra-chave é consciência na hora de votar. Em 2015, a OPS vai fazer um trabalho mais intensivo em cima dessas pessoas que serão reeleitas agora em outubro. Nós vamos fazer um acompanhamento mensal dos gastos dos deputados e senadores e vamos tentar abranger esse nosso trabalho até as câmaras legislativas. Então, por isso eu peço, faça a sua parte, faça bem a sua parte. A OPS vai fazer a parte dela e vamos torcer para que os nossos representantes façam a parte deles com lisura e com moral. É isso aí, gente. Muito obrigado, um grande abraço e até mais. E mais uma informação importantíssima que eu tenho que passar para vocês. O professor Diego Aranha, da Unicamp, criou o Você Fiscal. O Você Fiscal é um aplicativo que permite a qualquer eleitor fiscalizar a urna que votou, registrando o boletim da urna, o BU, ao fim da eleição, para detectar fraudes através de amostragem. Ou seja, quando terminam as eleições, quando são fechados os portões das zonas eleitorais, você tem que estar lá dentro, ou seja, você entra antes de fechar, claro, porque depois você não vai conseguir entrar. Cada zona eleitoral vai ter que colocar pregado na parede o BU, que é o boletim da urna, que na verdade é um resumo do que aconteceu naquela eleição, naquela votação, naquela urna. E o que você vai fazer é, com o aplicativo que você vai baixar do Google Play, você vai fotografar essa urna e vai mandar para o Você Fiscal. O Você Fiscal, então, vai fazer o comparativo do resultado que foi dado pelo TSE com o resultado que foi obtido através do BU. Ou seja, é uma maneira da gente fazer um comparativo entre o que realmente é e aquilo que será divulgado. E na descrição desse vídeo, então, tem o link para você acessar essa página. Então você vai entrar no site, você vai fazer o seu cadastro e participar. Essa é uma forma que nós temos, uma maneira muito simples, pelo menos para nós, para ele com certeza, para o Diego Aranha, foi muito trabalhoso fazer todo esse aplicativo, mas para a gente é uma coisa muito simples, não vai gastar nada de nosso tempo e você vai colaborar imensamente para a transparência das eleições de 2014.